História dos tempos bíblicos, dos persas aos gregos. Os relatos do período histórico do Antigo Testamento findam com Esdras e Neemias. O Império Persa, que veio a seguir, não está bem documentado. Pouco sabemos sobre os judeus até o ano 200 a.C. A melhor informação que temos é o esboço da história apresentado em Daniel capítulo 11. O acontecimento mais importante de todo esse período é a queda do Império Persa, sob Alexandre o Grande, 336-323 a.C. Natural da Macedônia, norte da Grécia, ele inaugurou a era do domínio grego por toda a região oriental do Mediterrâneo e terras mais distantes. Formou um grande império que alcançava a maior parte dos judeus da diáspora, além da Judéia. Tanto a Palestina, quanto o Egito e a Babilônia caíram sob seu domínio. Provavelmente, no começo isso não fez grande diferença para os judeus, mas grandes mudanças haveriam de acontecer. Os persas governaram o Oriente Próximo durante muitos anos e deixaram marcas na vida cultural de seus súditos. Em contraste, a cultura grega logo tornou-se dominante por todo o Mediterrâneo Oriental, o que é demonstrado claramente pelo fato de todo o Novo Testamento ter sido escrito em grego. Ideias, filosofia e costumes gregos logo se disseminaram, processo conhecido como helenização. Muitas das maneiras de pensar dos gregos foram absorvidas pelos povos dominados, como os judeus, antes que o perigo dessa influência fosse percebido. Após a morte de Alexandre, em 323 a.C., seu império fragmentou-se em vários outros menores, e seus generais tornaram-se reis. O general grego que se tornou rei do Egito chamava-se Ptolomeu. Seu império governou a Judéia durante o século seguinte. Conhecemos alguns sumos sacerdotes judeus deste período. Depois do exílio, o cargo de sumo sacerdote tornou-se a posição política mais importante de Judá, função subordinada ao governo estrangeiro. O Império Grego vizinho, ao norte, tinha sede na Síria e é conhecido como Império Seleucida, por causa de seu primeiro imperador, Seleuco. Daniel capítulo 11 refere-se aos reis ptolomaicos como os reis do sul e aos reis seleucidas como os reis do norte. Eles disputavam o domínio da Palestina e, finalmente, um rei seleucida, Antíoco III, derrotou os exércitos do Egito em 198 a.C., tomando posse da Palestina, inclusive de toda a Judéia. Continuará.